Olá, eu sou a professora Daniele e na aula de hoje nós vamos trabalhar a respeito do uso da palavra que. Então, nós vamos abordar as diferentes situações em que ela aparece, verificando qual é a significação e a classificação dessa palavra. Então, o objetivo da nossa aula é compreender as regras para a utilização da palavra que, a fim de aplicá-la corretamente. Então, nós vamos abordar quais são as classes em que ela pode aparecer e para cada classe ela vai ter um significado diferente. Então, nós vamos verificando que significado que é esse que ela vai sendo atribuído nessa oração. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos a palavra que como um substantivo. Então, vamos ver em que situações que ela aparece de acordo com essa classe morfológica. Então, quando que for substantivo, terá o sentido de qualquer coisa, então aqui nessa expressão, ou alguma coisa. Será modificado geralmente pelo artigo, por quê? Porque nós sabemos que o substantivo é acompanhado do artigo. Indefinido, e será sempre acentuado. Então, vamos lá, nós temos assim. Esta menina tem um quê de mistério. Então, perceba que aqui a palavra que recebeu acento, conforme nós indicamos aqui, e o artigo indefinido apareceu antes dela. Então, lembrando que o substantivo é a palavra na língua portuguesa que nomeia, que dá nome às coisas. Por isso que nós temos aqui o artigo indefinido antes dela. Se nós trocássemos por outra expressão, nós podemos perceber que alguma coisa aqui, ele consegue atribuir o sentido adequado. Então, nós temos assim, esta menina tem alguma coisa de mistério. Então, sempre que eu conseguir trocar essa palavra que pela expressão alguma coisa e pela expressão qualquer coisa, provavelmente essa palavra está agindo na oração como substantivo. Então, eu vou observar também se antes dela nós temos o artigo indefinido. Então, essa é a primeira definição. Na próxima definição que nós temos, na atribuição da palavra que, é que ela pode funcionar também como advérbio. Então, lembrando, qual é a função do advérbio na língua portuguesa? A função do advérbio é modificar, dar um sentido em particular ao verbo da oração. Então, aqui nós temos a seguinte denominação. Quando o que for advérbio, intensificará. Então, dessa forma, ele vai modificar adjetivos e advérbios. Por quê? Porque eu tenho a palavra que. Lembrando que a função do advérbio na língua portuguesa é modificar. Aqui a palavra que vai acompanhar essas duas classes de palavras. E poderá ser substituído por quão. Então, quando eu conseguir trocar por essa expressão, e muito. Em geral, é usado em frases exclamativas. Então, vamos observar aqui os exemplos. Que linda é essa garota? Então, eu consigo trocar aqui. Quão linda é essa garota? Perceba que eu tenho aqui o sinal de exclamação. Que doido fui eu não aceitando aquela proposta. Então, aqui, quão doido fui eu. Perceba que aqui, nesse sentido do sinal de exclamação, é como se estivesse lamentando alguma coisa, intensificando essa lamentação por não ter feito algo ou por ter feito algo também. Então, preste atenção aqui nesse sentido. Que longe fica a sua casa? Então, a mesma coisa, sinal de exclamação, aqui eu posso trocar pela expressão qual. Então, nesse caso, a palavra que está funcionando como advérbio. Nós também temos a classificação de quando ela funciona como interjeição. O que é interjeição na língua portuguesa? A interjeição é aquela palavra, aquele grupo de palavras que vem para colocar uma sensação, sentido de admiração, de espanto, de susto, de medo. Então, essas palavras são classificadas como interjeições. Então, quando o que for interjeição, exprimirá emoção, estado de espírito, quer dizer como eu estou, e será sempre exclamativo e acentuado. Então, preste atenção aqui também que lá no advérbio nós também tínhamos o sinal de exclamação. Poderá ser substituído por outra interjeição. Então, vamos ver aqui quais os exemplos nós temos. Que Jusperino suicidou-se. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma
interjeição que indica espanto. Então, eu poderia trocar por essa expressão, que é uma locução interjetiva. Então, aqui eu tenho meu Deus. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de expressão, eu estou colocando determinada emoção, determinada impressão que eu tive sobre algum fato. Então, nesse caso, o que vem com acento circunflexo, como você pode observar. Aqui a mesma coisa, que você por aqui também. Então, aqui, olha o espanto, só que um espanto diferente. Então, aqui eu poderia trocar por essa interjeição. Uai, você por aqui também? Então, quando alguma coisa, aqui nesse caso, inesperada aconteceu. Então, toda vez que eu consigo trocar por outra interjeição, a palavra que segue a classificação dessa classe morfológica. Ela também pode funcionar como pronome dentro da oração. E aqui nós temos alguns tipos de pronome pelos quais ela pode se manifestar. Nós estamos colocando aqui alguns exemplos para você compreender melhor. Então, no primeiro deles, nós temos a função da palavra que como pronome interrogativo. Então, esse pronome interrogativo, eu tenho aqui um exemplo. Que você disse? Lembrando que na língua portuguesa, em alguns casos, nós temos também o que você disse. Então, é a mesma função. Por que que ele é interrogativo? Porque se eu fosse responder, eu saberia que você disse algo. E é esse algo que eu estou indagando aqui. Então, a função de pronome interrogativo para indagar sobre alguma coisa. Também pode aparecer na função de pronome indefinido. Então, olha aqui o exemplo. Que sujeira havia naquele quarto? Então, se eu trocar pela palavra quanta sujeira havia naquele quarto, eu estou falando, e o sentido que eu consigo compreender é que provavelmente havia muita sujeira. Mas eu consigo determinar a quantidade de sujeira? Não. Por isso que funciona como pronome indefinido. Por quê? Porque eu não consigo definir. A mesma coisa é aqui nos exemplos de baixo. Que miséria há no Brasil? Então, o mesmo exemplo. Quanta miséria há no Brasil? Não é algo que eu estou calculando. Eu posso até dar o sentido que tem muito, que tem bastante, que é relevante, mas eu não estou calculando a quantidade. Então, por isso que é pronome indefinido. Nós também temos como a função de adjetivo. Então, lembrando, o que o adjetivo vem fazer na língua portuguesa? O adjetivo vem caracterizar. Então, aqui nós temos o exemplo, que mulher linda aquela. Toma cuidado que aqui não funciona como interjeição. Por quê? Porque eu não consigo colocar outra interjeição aqui nessa frase sem trocar a pontuação, por exemplo. Se eu dissesse assim, meu Deus, aí na frente eu continuaria, que mulher linda aquela. Perceba que só o que não consegue ser substituído pela interjeição. Então, o que esse que ele faz aqui? Ele acompanha aqui o substantivo mulher, qual que é a qualidade que foi dada para ela? Linda. Então, por isso que ele funciona na condição de qualificar alguém. Já como pronome relativo, o que o pronome relativo faz na língua portuguesa? Faz exatamente o que o próprio nome indica, faz uma relação. Que relação é essa? O pronome relativo tem a função de ligar termos na oração. Então, ele faz referência a algum termo. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Achei muito bela a garota que você me apresentou. Então, perceba que aqui eu tenho que. Se eu não tivesse, ficaria assim, achei muito bela a garota, você me apresentou. A qual termo eu estou fazendo relação? Eu estou fazendo relação à palavra que veio anteriormente, que é a garota. Então, eu consigo substituir por outro pronome, colocando assim, achei muito bela a garota a qual você me apresentou. Por que eu posso colocar a qual? Porque se eu apresento a alguém. Então, é função de pronome relativo também. Então, não se esqueça que o pronome relativo faz relação com as palavras, com os termos dentro da oração.
Nós temos ainda quando a palavra que assume a função de conjunção. E ela pode ser conjunção coordenativa, que faz parte das coordenadas, ou subordinativa, que faz parte das subordinadas. Então, nós vamos colocando aqui alguns pontos para que você perceba a diferença de cada uma delas. Só para você compreender, lembrando aqui que a conjunção coordenada é aquela que não estabelece dependência dentro da oração. Então, por exemplo, se eu falar assim, ele trabalha e estuda. Eu tenho dois verbos, trabalhar e estudar. E eu tenho uma conjunção que liga essas duas ideias, que é a palavra e. Se eu dissesse somente ele trabalha, é uma oração. Ele estuda, é outra oração. Eu não preciso da letra e, taticamente, para entender que ele faz essas duas ações. Então, essas orações são independentes, então elas são coordenadas. Aqui, nós temos a função da coordenativa aditiva. O que a coordenativa aditiva faz? Ela adiciona uma ideia, ela acrescenta uma ideia. Então, nós temos assim, falava que falava, mas não convencia ninguém. Às vezes, em textos literários, pode aparecer assim, falava e falava. Quer dizer, é a continuidade daquilo que está sendo feito. Então, está acrescentando uma ideia. Por isso que funciona como coordenativa aditiva. Nós também temos a coordenativa explicativa. Então, o que a explicativa faz? Ela traz um esclarecimento. É diferente da causal. A causal mostra o motivo. A explicativa vai esclarecer alguma coisa, vai explicar mesmo, não vai mostrar o motivo porque aquilo aconteceu. É a fim de tirar dúvidas em relação a algum fato dentro da oração. Então, aqui, por exemplo, venha até aqui que preciso falar-lhe. Então, eu estou esclarecendo por que você precisa, no caso aqui o sujeito, ir até aquele local. Como que eu posso identificar? Eu posso trocar, por exemplo, pela palavra pois. Então, vem até aqui, pois preciso falar-lhe. Então, toda vez que estiver esclarecendo, explicativa, porque não precisa, aqui no caso sendo coordenativa, não precisa de dependência na outra oração. Ainda nas coordenativas, nós temos também a função da adversativa. E o que a adversativa faz? Ela traz exatamente uma ideia contrária. Então, vamos observar aqui como que isso pode ocorrer. Outra pessoa, perceba que a palavra que não eu, deveria cumprir essa tarefa. Então, eu estou falando que sou eu quem vou cumprir a tarefa? Não. Então, aqui eu posso substituir por outra conjunção que também é adversativa, que é o mas. Então, outra pessoa, mas não eu, deveria cumprir essa tarefa. Então, toda vez que tiver uma ideia contrária, uma ideia oposta, pela palavra que, nós temos a coordenativa adversativa. Já nas conjunções subordinativas, então, se as coordenativas, elas não exercem dependência umas das outras, a subordinativa sim. Então, por exemplo, se eu disser, quando cheguei, ele já havia saído. Eu tenho uma oração principal, que é, ele já havia saído. Mas em que momento? Quando eu cheguei. Perceba que essa oração, quando cheguei, é subordinada. Por quê? Porque se eu disser assim, quando cheguei, e aí? Se eu não estiver perguntando, a oração não tem sentido sozinha. Então, por isso que nós falamos que ela tem dependência com a oração anterior ou a oração que ainda virá. Por isso que ela é subordinada. Então, é no sentido de subordinação mesmo. Então, vamos olhar aqui quais são as funções que a palavra que pode aparecer. Então, a primeira delas é quando ela for substantiva integrante. Só chamando a sua atenção, quando ela for integrante, ela tem o valor de substantiva. E uma dica para que você identifique essa oração substantiva é toda vez que você conseguir trocar a expressão que vem pela palavra que, por isso, esse ou nisso. O esse vai aparecer só em alguns casos. Aqui aparece muito isso e o nisso. Vamos ver como que ocorre. Acho que você está equivocado. Eu posso falar assim, acho
isso. Isso o quê? Que você está equivocado. Então, toda essa parte que eu coloquei aqui é atribuída pela conjunção integrante. Por quê? Porque é ela que inicia a oração subordinada. Então, toda essa expressão poderia ser substituída pela palavra isso. Então, significa que faz parte da oração subordinada substantiva. Então, por isso que a conjunção que é integrante, porque ela tem o valor da substantiva. Na frase de baixo, nós temos assim, ela só pensa em uma coisa. Vamos ver se eu consigo trocar pela palavra isso. Então, ela só pensa em uma coisa. Quem pensa, pensa em algo. Então, ela só pensa nisso. Então, olha aqui o valor do substantivo também. São os chamados pronomes substantivos. Então, perceba que a palavra que veio no início da oração. Então, por isso que ela é integrante. Então, essas dicas aqui para você substituir essas palavras. Ela também pode funcionar como subordinativa consecutiva. O que a consecutiva traz? Ela traz uma consequência. Então, vamos observar aqui os exemplos que nós temos. Ele gritou tanto que ficou rouco. Geralmente, as consecutivas vêm acompanhadas de palavras tanto que. Então, sempre vem nesse jogo binário. Tanto que, tão que. Sempre vem nesse jogo. Por quê? Porque acontece muito alguma coisa e a consequência vem depois. Então, olha a explicação que nós temos aqui. A consequência de ele ter gritado muito foi ter ficado rouco. Então, quando a palavra que estiver nesse sentido, ela assume o valor da subordinativa consecutiva. Também pode aparecer na subordinativa comparativa. Então, o que as comparativas fazem? Fazem exatamente o que o nome traz. Então, fazem uma comparação. Essa comparação pode ser de igualdade. Então, tanto quanto é igual. Pode ser de inferioridade. Então, aqui, se eu tiver de inferioridade, menos que, ou pode ser de superioridade. Então, por exemplo, o mais que. Então, aqui, superioridade. No exemplo, nós temos o seguinte. Ele é mais inteligente que o irmão. Então, perceba que a palavra que veio aqui, mas anteriormente nós temos a palavra mais. Então, ela se encaixa aqui na comparação de superioridade. Então, a palavra que é responsável também por essa comparação. Por isso que ela assume o valor da subordinativa comparativa. Agora, nós vamos observar de que forma isso pode ser cobrado e, pelos exercícios, verificar se você realmente compreendeu a função da palavra que nos diferentes exemplos que nós fomos colocando. Então, vamos observar aqui. Primeiramente, nós temos assim, aí nós temos a expressão. Disse também que aferira leviano modo. O componente destacado é então nós temos aqui a palavra que em destaque. Nós temos as opções: conjunção adverbial consecutiva, conjunção integrante, partícula expletiva, pronome relativo ou preposição. Então, como você pode observar aqui, se eu disser assim, disse, se eu tirar aqui a inclusão do também, disse que aferira leviano modo. Será que eu posso colocar disse tanto que aferira? Se eu colocasse dessa forma, eu teria a adverbial consecutiva. Mas nessa oração não apareceu esse jogo de ideias que nós colocamos. Tanto que, tão que. Então, nós não temos a consecutiva. Lembra aqui da conjunção integrante. Se eu conseguir colocar o isso, é porque ela assumiu o valor da integrante, porque ela é uma substantiva. Então, eu posso dizer assim, disse isso, colocando aqui tudo isso aqui que foi dito. Eu posso substituir dessa forma?
posso. Então, por isso que aqui na alternativa correta nós temos a letra B. Por quê? Porque eu não tenho o jogo de tão que, tanto que, eu não tenho a função da partícula expletiva, eu não estou fazendo relação para ser o pronome relativo e não é apenas uma palavra que liga duas palavras. Por exemplo, andei de bicicleta. Então, eu liguei o andei e a bicicleta por meio da preposição de. Então, toda vez que eu conseguir trocar, então, se eu colocar aqui, olha, disse isso. Se eu dissesse isso a você, provavelmente você iria me perguntar assim, isso o quê? E aí eu continuo a minha oração, que aferira leviano modo. Então, conseguir substituir é conjunção integrante. Por quê? Porque faz parte da substantiva. Então, assumindo o valor do pronome substantivo. Na número 2, nós temos o seguinte. No trecho, vivemos em um mundo em que se espera empregadores, professores, cidadãos, dirigentes, que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens na direção do possível, do necessário e do desejável. Podemos substituir a expressão grifada sem prejuízo de sentido por... Então, nós temos aqui mundo em que. Então, vamos lá. Em que se espera. Por quê? Então, eu tenho aqui mundo. Mundo, eu tenho um substantivo. Aqui, um substantivo. Tá. Se eu estou esperando em algum lugar. Esse em que dá a ideia do quê? Dá a ideia de lugar. Então, qual dessas expressões aqui que poderia colocar a ideia de lugar para representar o que esse substantivo traz? Então, eu tenho as opções no qual, porque, quando, conforme e aonde. Você consegue observar aqui qual delas que atribui o sentido de lugar? Então, como você pode verificar, a alternativa correta aqui é a letra A. Por quê? Se eu tenho aqui o porquê, eu tenho uma explicação. Então, eu não estou dando sentido de lugar. Se eu tenho quando, eu tenho uma ideia de tempo. Se eu tenho conforme, eu tenho uma ideia de conformidade. Então, é a mesma ideia do de acordo, segundo. E se eu tenho o aonde, aqui é onde pode gerar confusão. Aonde só pode ser utilizado perto de verbos que apresentem movimento. Por quê? Por causa do a. Então, por exemplo, não sei aonde vou nas minhas férias. Porque se eu vou a algum lugar. E aqui nós estamos falando que vivemos em um mundo em que se espera. Então, por isso que eu posso colocar o no. Por quê? Porque o no nada mais é da junção do que a junção de em mais o. Em do mundo em que nós vivemos. O, porque mundo é um substantivo e pode ser acompanhado pelo artigo o. Então, por isso que nós temos aqui essa expressão. Sempre que for ideia de lugar, nós podemos utilizar o no qual e na qual. Então, por exemplo, a escola na qual eu estudo, o colégio no qual eu estudo, a empresa na qual eu trabalho. Então, nunca da qual eu trabalho. Por quê? Porque eu não trabalho de alguma coisa, eu não trabalho naquele lugar de alguma coisa. Não estou falando da profissão, eu estou falando do lugar. Então, sempre que for o lugar, é o no ou na. Então, por isso que a letra A é a correta. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o uso da palavra que eu tenha contribuído com os seus estudos. Até a próxima!